Antes de iniciarmos, gostaria de convocar aqui o nosso presidente do CRA do Rio Grande do Sul, senhor Walter, para explanar um pouquinho sobre este evento, esta parte do evento que nós vamos iniciar agora, por favor. Boa tarde a todos. Eu só quero fazer um pré-aquecimento com vocês, porque esta matéria é uma matéria da maioria desconhecida. Até aqui, nós trabalhamos a parte da manhã. Esse pedacinho aqui é um complemento importante e que a gente precisa retomar urgentemente no âmbito do Mercosul e especialmente aqui no Brasil. Quem já ouviu falar aí de mediação e arbitragem? Ou só mediação ou só arbitragem? Tem bastante gente que eu já ouvi falar. Ótimo. Hoje nós temos leis específicas de arbitragem e de mediação no Brasil. Esse espaço, senhores e senhoras, esse espaço foi iniciado por nós administradores em Canela há mais de 20 anos, quando o judiciário combatia a mediação e a arbitragem. Sabe por quê? Porque na nossa lei tem um dispositivo que estabelece competência do administrador fazer arbitragem. E ninguém viu isso até hoje. Nós fizemos a Carta de Canela e colocamos isso para a discussão dos profissionais das ciências econômicas, administradores, contadores e economistas. Tem um livro editado, pois vieram advogados, engenheiros, arquitetos, psicólogos participar desse evento de Canela. Foi algo extraordinário. Quando o judiciário e os advogados eram contra. Sabe o que acontece hoje? Hoje, os advogados colocam, inclusive, cadeiras específicas nos seus currículos de bacharelado. Por quê? Estão tomando conta do mercado e nós, administradores, estamos perdendo espaço numa área que compete também a nós desenvolvê-la. Eu digo isso porque colocar quase que secundariamente este tema é uma heresia. Ele merece por si só um evento separado, grandioso, para discussão, tal a profundidade. Nós trouxemos conferencistas para esse evento, tá, de vanguarda, com expertise e alto currículo, para trazer para vocês o conhecimento da necessidade de conhecermos, no mínimo, esse assunto. Agora, quem quiser realmente utilizá-lo depois, fazendo um curso para aproveitar na prática, poderão fazê-lo e exercê-lo. Porque mediação é o futuro do Brasil. O judiciário, no caso específico, o judiciário brasileiro, toda demanda judicial que você faz, parece uma rua cheia de sinaleiras, em que você passa um, passa outro, passa outro, até que esse processo fida vai 10 anos. Isso é litígio permanente, que para o empresário não serve e para o consumidor também não serve. Nós podemos perfeitamente resolver os conflitos numa câmara arbitral, ou até mesmo, a justiça hoje está fazendo conciliação dentro da justiça, para vocês terem uma ideia. Então, eu chamo a atenção pelo porte da matéria, que parece estar secundário, mas não está secundário. Ela tem importância vital na nossa profissão. Até porque nós, como administradores, temos que aprender a fazer negociação nas empresas. Nas empresas do setor público, em qualquer lugar. E quem sabe fazer negociação, deverá fazer, por certo, mediação e, quem sabe, arbitragem. Obrigado, só para aquecer. Ok, Walter, muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, passamos agora então para a conferência dupla, arbitragem doméstica e arbitragem internacional. Convido para vir a este palco o coordenador de mesa, senhor Giordani Flenick, presidente da FECEMA. Presidente da FECEMA vai ser a condutora dos trabalhos.
Convido também para vir a este palco o conferencista e administrador Eduardo da Silva Vieira. Seu Eduardo, boa tarde. Por favor. Eduardo é administrador e coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI, diretor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. Convido também para vir a este palco o conferencista Marcelo Marcos Teixeira. Daí, Marcelo. Marcelo Marcos Teixeira é doutor em Direito Internacional Privado pela Universität Südtirol, Alemanha. Passo então a palavra à coordenadora desse trabalho agora, que vai acontecer com umas coisas muito interessantes aqui. Vocês vão ter surpresas. A senhora Giordani Flenick. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. E eu não posso deixar de fazer um agradecimento e parabenizar o Conselho Federal e os conselhos regionais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E faço esse agradecimento em nome da Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, única no Brasil e que é aqui de Santa Catarina, pela realização deste evento e principalmente pela inserção deste tema, arbitragem e mediação, que coincidentemente é trazido no ano em que se comemora os 20 anos de criação do Mercosul, e as nossas boas-vindas também aos nossos irmãos Paraguai, Argentina e Uruguai, e que desde o início, lá no Tratado de Assunção, já fizeram inserir a arbitragem como uma forma de resolução de conflitos no âmbito do Mercosul, que depois foi ratificada pelo Protocolo de Brasília e depois pelo Protocolo de Olivos, e que vem demonstrar a importância e a seriedade desse tema. É muito pertinente, muito atual, e o que mais nos traz alegria é que, como conversávamos há pouco, esse assunto está saindo do âmbito jurídico, onde só os advogados debatiam, e agora, em outras áreas, ele está sendo trazido, entendido e aplicado. E aqui é um exemplo, como muito bem falou o senhor Walter, de que, na área da administração, ele é totalmente cabível. A arbitragem ela é multidisciplinar, é uma forma de se resolver conflitos que cabe em qualquer área, porque todas as áreas, em todos os locais, existem os conflitos. Então, eu não vou me alongar, até porque a palavra pertence aos palestrantes, que vão trazer muitas informações importantes. Mas, antes de dar a palavra aos nossos palestrantes, eu vou chamar aqui o grupo Companhia de Teatro Vanguarda, que vai fazer uma apresentação muito interessante para que nós possamos conhecer um pouquinho como são essas formas extrajudiciais ou alternativas de resolver conflitos. Boa apresentação. Obrigado. Amigo Arthur, Meu amigo Roberto, como está? Muito... Não me gusta tocar a guitarra, não me gusta tocar com amor. Desde que tempo é tempo, mundo é mundo, sempre foi muito difícil conduzir uma empresa. Com vocês, agora neste momento, a história de Arthur e Roberto. Amigo Arthur, amigo Arthur. Sente-se, por favor. Temos que lembrar, amigo, da nossa época de infância. Era muito bom, não? Nossa, como era... Porém, esses dias de hoje não são a nossa infância. Temos uma empresa
E ela passa por dificuldades, amigo. E esta empresa é a grande realização profissional de nossas vidas. Eu concordo com você, meu amigo, eu concordo, mas não se esqueça, por favor, de que estamos juntos nesse barco, não é? Sim. Mas que esse barco não se torne um Titanic, né? Se é que você me entende. Você viu nos jornais semana passada? Ah, eu vi uma tragédia. Que tragédia. Infelizmente. Mas talvez farão um filme sobre isso. Farão? Um dia, quem sabe. Mais além. Bom, temos que lembrar que a empresa passou por 3 anos de sucesso. Nossa época de ouro. Ouro, amigo, ouro. Porém, essa crise que está aí está nos atingindo. E eu acho até que vai mexer em nossos ganhos, nos nossos prolabores. Eu entendo, meu amigo, mas eu só vejo uma saída. Qual? Cortarmos os custos. Mas como? Eu abrirei mão dos meus prolabores. Piadista. Eu estou falando sério. Sério? Muito sério. E como você vai se manter, amigo? É que eu não havia lhe falado. Eu fiz um concurso para professor universitário em Brasília. E vendo agora a nossa situação aqui na empresa, irei assumir nos próximos dias. Mas, claro, sem abrir mão da minha parte como sócio da empresa, claro. Muito bom. Bem, isso é maravilhoso, não é? Mas você deveria ter me falado. Você é um tanto quanto extraordinário, amigo, extraordinário. Isso, meu amigo, não. E o tempo passa. E o tempo passa. 6 anos. Olha, vejam só. A Ingetec está de vento em polpa, as ações estão em alta. Que maravilha ver uma coisa dessas. Mas eu preciso falar com o Roberto. Como hei de fazer isso é assim. Irei usar de uma licença poética. Um momento. Celular. É assim, vamos ver. O que está vibrando aqui em minha calça? O que é isso? Meu Deus, um celular? Em 1910, é impossível. As maravilhas do teatro, não? Alô? Alô, Roberto, aqui é o Arthur. Arthur, grande amigo, como vai? Eu estou bem, meu amigo, mas você nunca me mandou notícias. Eu gostaria de saber como estão as coisas na empresa, não é mesmo? As coisas estão muito bem, amigo, estão de vento em polpa. Estamos faturando 10 vezes mais, amigo, 10 vezes mais. Estamos abrindo várias filiais em diversos estados da federação. Meu amigo, como é bom escutar uma coisa dessas, meus parabéns. Eu sei que você já sabe, mas é sempre bom falar, né? Que o meu afastamento da sociedade foi unicamente para o bem da empresa. Certo. Eu acredito que foi até uma atitude corajosa e oportuna. Mas creio eu, meu amigo, que está na hora de voltar à casa paterna. O que você me diz? Eu acho isso extraordinário, amigo. Afinal, o bom filho sempre a casa torna, não é mesmo? O que dizem por aí? Mas para sua volta, eu tenho apenas uma condição. Sim, qual seria? A condição é que você largue o seu emprego de professor e que se dedique 100% à nossa empresa. Assim? Não, eu entendo perfeitamente. Mas me veio à cabeça, meu amigo, e o que você acha de abrirmos uma filial em Brasília? Sendo assim, como eu já estou aqui, eu posso ser o gerente, diretor. Assim, alçaríamos novos voos, melhorando assim os resultados de nossa empresa. O que você acha? Bom, em Brasília, apenas o que me teme é a minha carteira, né? Dizem que lá é muito perigoso, as pessoas vão e roubam muito. Mas eu ficarei tranquilo, não se preocupe. Deixa assim, vamos fazer o seguinte, talvez depois, numa conversa, amadureceremos essa ideia. Ok, meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Vamos em frente que atrás vem gente. E o tempo passa, e passa, e só passa. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com o Arthur. O escritório de Brasília não dá lucro. Não. Ele está se tornando deficitário. E, além do mais, o nosso escritório daqui está de vento em polpa. A minha equipe é ótima. E sabem por quê? Porque eu sou a Ingetec. Eu sou a Ingetec, não, Arthur. Arthur, a sua administração é um tanto quanto desastrosa.
Eu não sei o que fazer. Bom, é fato que começamos a empresa juntos, somos amigos desde a infância, mas acho melhor dividir as coisas, não é? Afinal, amigos, negócios à parte. Ai, meu Deus, como eu estou confuso. Eu não consigo confiar na Ingetec. Eu não consigo, porque eu não posso largar meu emprego de professor universitário. Imagina se uma outra crise aparece por aqui, eu estaria perdido. Mas eu também não posso me esquecer que eu sou sócio fundador da Ingetec e abdicar dos meus direitos pelo sucesso que ela está tendo. Meu Deus, que confusão, que confusão. Os resultados negativos aqui na filial de Brasília, em contrapartida, o sucesso do Roberto, o prestígio que ele está tendo, está me tirando o chão. Já sei, irei usar da minha licença poética mais uma vez. Vamos lá. O Arthur. Alô? Oi, Roberto, aqui é o Arthur. Eu sei que é você, Arthur. Afinal, nessa licença poética, na telinha aparece o seu nome ali. Ah, sim, eu havia me esquecido desse detalhe. Então, meu amigo, eu gostaria de lhe falar porque acho que arranjei uma solução para não precisar fechar a nossa filial de Brasília. Isso é ótimo, amigo. Eu estava muito preocupado com essa filial. Sim. Não, mas não se preocupe, meu amigo, é o seguinte, que tal remetermos trabalhos para a nossa filial aqui de Brasília? Assim, uma equipe terceirizada poderia dar conta deles. Amigo, isso é inviável, amigo, inviável. É regra da empresa que cada escritório arrume os próprios trabalhos e gerencie os próprios trabalhos. Agora, vê se pode. Eu irei mandar os trabalhos daqui para Brasília. É impossível, amigo. E isso me leva a crer que só existe uma solução. E qual seria, meu amigo? A dissolução de nossa sociedade. Alô? Sim, não, continue. Arthur, é assim. Eu devo lhe lembrar que existe uma cláusula de mediação no nosso contrato social, não é? E eu irei entrar em contato com a CBMAI e eles farão toda a mediação, ok? Ok, meu amigo, aguardo o seu comunicado sobre a data, local e tudo mais. Tá bom, até mais, amigo. Até mais. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Como é que você está? Tudo bem, senhor? Roberto. Roberto. Eu sou o Arthur. Arthur. Isso. Sente-se, por favor. Muito obrigado. Estão confortáveis? Sim. Bom, é de conhecimento de vocês que, na verdade, vocês estão aqui numa sessão de mediação. Espero que esteja bem claro isso. E o que seria isso, na verdade, seria um método que tem a função de aproximar as partes, vocês mesmos, para que a gente venha encontrar solução para esse grande problema. Né? Por isso estou aqui. Por isso, mediador. Muito bem? Me parece que o senhor Arthur, na verdade, está aqui, o senhor Roberto. O senhor Roberto mandou uma carta para mim a respeito, para a CBMAI. Só um momento, amigo. Sim? Eu não mandei uma carta, eu mandei um e-mail. Eu sou um pouco moderninho. Ele mandou um e-mail, então. E é um tanto quanto exibido também. Tudo bem. Mas voltando aqui a essa carta que o senhor mandou, na verdade... Desculpe interrompê-lo de novo, amigo. É e-mail. Ele é exibido mesmo, sim. Muito bem. O seu e-mail, o senhor solicitou a CBMAI. Sim. Então, estamos aqui para... O senhor pode começar a sessão? Pode começar a falar? É fato que começamos, eu e Arthur, a empresa, por sermos amigos. A empresa, durante 3 anos, ela teve um certo sucesso. Mas depois, houve uma crise. E você, Arthur, durante a crise, você se afastou da empresa e quis arrumar um trabalho de professor em Brasília. Há de se falar que ele também abriu mão dos prolabores. Isso também ajudou bastante. Mas eu fiquei 3 anos sozinho. 3 anos, sangue e suor dessas veias. Eu reergui a empresa. Depois de 3 anos. Eu não acho correto
Eu não acho justo, eu não acho... Como seria Um momento, palavra? Arthur, uma palavra certa. Aceitável. 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 Eu não acho aceitável que a dissolução de nossa sociedade seja feita de forma igualitária. Mas vocês têm que se lembrar, Roberto, que não é qualquer pessoa que abre mão do seu prolabore. Entendeu? Eu fiz isso pelo bem da empresa, eu fiz isso para salvar a empresa. E ainda por cima eu fiz isso, claro, pela nossa amizade. Que, lamentavelmente, você não reconhece, você não entende, você não dá a mínima. Essa atitude é um tanto quanto ingrata. Um momento só, na verdade. Quero lembrar vocês que essa reunião, essa sessão, é justamente para entrarmos num acordo. E pelo que eu vejo, a única solução, na verdade, é que aqui alguém vai ter que ceder. 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 Para finalizar, alguém cede. Não, para chegarmos a acordo. Então, como podemos continuar? Alguém poderia ceder? Eu tenho uma proposta. A minha proposta é que você, Arthur, receba os seus ganhos, né, por ter participado de forma efetiva na empresa. E eu me proponho também a comprar a sua parte em nossa sociedade, que são 49%. Muito bem. É isso. Bom, a ideia é muito interessante, mas desde que seja um valor justo, não é mesmo? É claro que é um valor justo. Como não? Olha aqui na minha licença poética. Tem uma coisinha aqui que chama calculadora. Vamos fazer um som. Ótimo. Okay. Minha filha. Bonita, não? Muito bonita. Linda. Vamos para o cálculo, por favor. Desculpa. Só manda aqui. Esse valor está bom para você? Bom, sendo dessa forma, eu sou obrigado a concordar. Então, eu aceito a sua proposta. É isso que eu acabei de ouvir? Chegamos num acordo, então? Chegamos num grande acordo aqui? Sim. É isso? Podemos... Desculpe, eu me empolguei um pouco aqui, é um momento muito importante, porque eu vou, na verdade, redidir o acordo que vocês acabaram de fazer. Muito obrigado. Senhor Roberto, muito obrigado. E vou pedir para que vocês venham assinar depois. Ok. Enfim, uma solução. Essa foi a solução em que Roberto e Arthur chegaram. E eles entenderam que quem ganha mais é aquele que junta os pontos conjuntamente. Muito obrigado. Hasta la vista. Obviamente, nem todas as situações são tão fáceis assim de resolver em tão pouco tempo, mas é que o mediador ali é muito habilidoso. Mas é apenas para ilustrar como existem outras possibilidades. E aqui foi mostrado a mediação, que é uma delas. E é uma técnica que, sabendo ser bem empregada, ela obtém esse tipo de resultado, o acordo. Mas não só o acordo e ainda o refazimento da relação, às vezes a continuidade de uma relação que, se fosse para o judiciário, possivelmente nunca mais seria restaurada, além do prazo, como o senhor Walter falou também, que é excessivamente demorado. Então, são diversas situações que nos sugerem que nós precisamos conhecer, entender, e no nosso dia a dia, com os nossos clientes, com os nossos sócios, com os nossos familiares, aplicar para resolver, desde o pequeno até o grande conflito. E, com certeza, na função de administradores, muitos conflitos passam nas mãos de vocês diariamente. E agora nós vamos, então, ouvir com o Eduardo Vieira, que é um expert nessa área e atua há muitos anos com os métodos extrajudiciais. Ele vai nos falar de uma outra forma de resolver conflitos, que é a arbitragem, diferente da mediação que nós vimos aqui, mas é uma forma tão eficiente quanto. E o Brasil, já com uma certa bagagem em relação à arbitragem, ampliou seus horizontes, também alcançou a esfera internacional, que depois nós vamos ouvir o doutor Marcelo também falar.
E espero que vocês, aqueles que não ouviram ainda falar arbitragem, consigam vislumbrar um pouco deste outro mundo que nós temos na área de solução de conflitos. Então, eu passo a palavra para o amigo Eduardo. Obrigado, Jordânia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Walter, ao Rui, pelo convite e confiança no trabalho que a gente vem desenvolvendo e para que a gente também consiga colaborar definitivamente na entrada dessa pauta, né, dos institutos da mediação e da arbitragem, definitivamente na agenda do administrador. E o meu desafio aqui é falar um pouco sobre a arbitragem doméstica. Então, obrigado. Além de falar sobre a arbitragem doméstica, o Walter adiantou um pouquinho aqui o meu trabalho. Ele começou fazendo uma enquete aqui, perguntando quem conhecia mediação e arbitragem. Então, eu percebi que mais da metade do nosso auditório não tem um contato com esse tema. E aí, por isso que eu preparei algo diferente do que normalmente eu iria comentar com uma forma mais técnica. Então, eu estou trazendo de uma forma, vamos dizer assim, mais introdutória, mas que a gente também não vai perder em conteúdo. Então, isso aqui é um pequeno resumo das formas de resolução de conflitos. Nós vimos agora um exemplo de uma mediação, óbvio que com um pouquinho de humor, né, dentro de uma encenação. Lógico que tem algumas questões, para quem já conhece o Instituto da Mediação e utiliza, pode ter falado, olha, teve algumas questões técnicas aí, óbvio, realmente. Nas formas de resolução de conflitos, tecnicamente, a gente fala que existem duas, que é a autocomposição e a heterocomposição. No campo da autocomposição, nós temos a negociação. Nós, administradores, nós passamos cerca de 80% do nosso tempo negociando ou gerindo conflito. Então, esse tema, se não tiver na nossa pauta, tem que estar. Quem aqui acha que não negocia 24 horas por dia? Negociamos, não é isso? E, por vezes, com nós mesmos, não é isso? Então, negociamos o tempo inteiro. Então, esse instituto está muito bem na nossa vida. Nós temos também a conciliação e a mediação, que é uma outra forma alternativa, mas que, com o auxílio de um terceiro, e aí neutro, imparcial, alheio ao conflito, esse terceiro ele colabora para a facilitação da comunicação em que as partes em conflito conseguem negociar uma solução que seja mutuamente aceita para ambos. No campo da heterocomposição, nós temos basicamente duas formas, que eu estou trazendo aqui. A convencional, que todos nós conhecemos, que é o poder judiciário. Nós temos um conflito e delegamos ao Estado a solução. E nós temos também a arbitragem, que é objeto da nossa explanação. A arbitragem é um método extrajudicial em que as partes em conflito delegam a um terceiro neutro, imparcial, a resolução daquela questão. Vejam, saiu do âmbito do judiciário, mas houve uma decisão, haverá uma decisão. Esse árbitro, ele pode ser qualquer, perante a nossa lei, a nossa legislação, qualquer pessoa capaz e de confiança das partes. Quando nós falamos em capacidade, pessoa capaz, é capacidade civil. E quando nós falamos de confiança das partes, é pessoa que tem diretamente, está relacionadamente o seu conhecimento à matéria do conflito. Seja ele um engenheiro, um contabilista, um advogado, um administrador, um arquiteto, enfim. O que é interessante dentro do Instituto da Arbitragem é que, de fato, existe uma decisão técnica. Por vezes, um magistrado, ao se deparar com uma questão que ele não tem conhecimento, ele vai buscar o quê? Um auxílio de um perito. Não é isso? E, invariavelmente, não que na arbitragem não possa ter uma perícia, mas quando a gente escolhe um árbitro, nomeia alguém para decidir o nosso conflito, esse alguém normalmente é uma pessoa que tem
conhecimento técnico sobre o conflito instaurado. E no mundo empresarial, posso dizer aos senhores e senhoras que nós, administradores, temos sim uma grande experiência, uma grande oportunidade, por vezes, em atuar como árbitros e ou auxiliar. E volto aqui, como o meu tema ainda é arbitragem, gostaria, o próximo painel é sobre mediação, que nós olhássemos também com muito carinho, o Instituto da Mediação. Para nós, administradores, é de suma importância. Isso a gente vivencia o dia inteiro. É uma rotina, praticamente, nossa. E aí, Isolde, vai ficar contigo. Tá vendo? Olha, eu já vou falar mesmo, a Isolde é uma grande companheira, tem uma experiência enorme em mediação empresarial, então tenho certeza que ela vai trazer grande conhecimento aqui para nós. Bom, qual é o nosso cenário? Cenário nacional. Nós temos hoje, tramitando no Judiciário, mais de 108 milhões de processos. Se a gente fizer uma alusão aí da população brasileira, né, e convencionarmos que para cada conflito existe pelo menos um demandante e um demandado, nós temos, cada um, pelo menos aqui nessa sala, carrega um processo nas costas. Tá? Um tempo médio de resolução de 10 anos. Veja, uma empresa suporta, tolera um conflito durante uma década ou décadas. E aí, se nós partirmos para empresas de menores porte, de médio porte, de pequeno porte, talvez um contrato mal celebrado, uma disputa eventual, pode decretar o quê? A falência desse negócio. Então, por isso que é importante que nós coloquemos na nossa pauta essas formas de resolução de conflitos. A cada 10 processos que entram no judiciário, apenas 3 saem. Ou seja, o estoque está sempre aumentando, sempre aumentando. Esse é o nosso cenário. Veja, e traz também uma repercussão econômica totalmente negativa. Veja, do nosso famoso spread bancário, 17% é por conta da inadimplência, é por conta de conflito. Eu trouxe, isso aqui está no site da Associação Brasileira dos Magistrados, eles criaram lá o placar da justiça. Tá? Quem aqui conhece o impostômetro? Legal, legal. O impostômetro está lá, foi criado lá na Associação Comercial de São Paulo, e algumas associações comerciais já têm um impostômetro instalado. Tá? E aí criou-se o placar da justiça. Está desatualizado, tá? Porque essa tela aí eu peguei ela de uma palestra que eu fiz há uns 30 dias atrás. Certamente tem mais processo. Mas o bacana de nós fazermos um comparativo, que os próprios magistrados entendem que cerca de 40% dos processos que lá estão poderiam ser resolvidos por terceiros. Poderia ser negociado, poderiam ser mediado ou poderia ser arbitrado. Isso é o que o próprio judiciário tem indicado para nós. Tá? E quem tiver curiosidade de ver, por exemplo, as inovações do novo Código de Processo Civil, novamente o judiciário diz o seguinte: terceiros se organizem e resolvam grande parte dos conflitos que existem na sociedade. Bom, agora eu vou entrar no nosso tema. Fiz uma introdução, agora nós vamos navegar sobre a arbitragem. Vejam, a arbitragem, embora uma grande parte do nosso auditório não conheça, é uma das mais antigas formas de resolução de conflitos e está dentro do nosso ordenamento jurídico desde lá de 1824, lá nas primeiras constituições. Não é nada novo, nada novo. Mas, antes da Lei 9.307, que regula a arbitragem no país, o que acontecia? Um conflito que era arbitrado anteriormente, ele tinha que passar pelo crivo, ainda assim, do judiciário, para que ele homologasse aquela sentença. Tá? Então, veja, para que eu vou utilizar um instituto onde eu vou ter que, daqui a pouco, me socorrer do judiciário novamente? Eu já entro logo nessa fila. A grande inovação da lei de arbitragem foi exatamente a não necessidade mais do laudo arbitral ou da sentença arbitral
percorrer o caminho do judiciário, o que dá uma celeridade fantástica no que é decidido. Tá? Em média, uma arbitragem hoje no Brasil ela tem durado algo em torno de 1 ano e 2 meses, 14 meses. É uma média que a gente tem visto aí dentro da nossa rede e conversando com outras câmaras, é mais ou menos uma média. Tá? Poxa, Eduardo, isso dura, é muito tempo ainda. Pode ser muito tempo, mas vamos comparar com décadas? Será que Aí vamos lá para a nossa expertise. Será que o dinheiro, ao longo do tempo, ele não é consumido? Será que aquele direito ele já não existe mais, ele já se esvaiu? Então, vejam, uma grande vantagem do Instituto é solução técnica, como eu comentei com vocês, por uma pessoa que entende da matéria do conflito, célere, por vezes mais econômica, ou brinco, via de regra mais econômica. Não quer dizer que vai ser mais barata. Tá? Então, tem uma questão de preço e outra de economicidade. Bom, mas como no nosso país nem tudo são flores, nós tivemos uma lei em 96, mas não pegou. A lei não pegou. E aí, até 2001, alegava-se a inconstitucionalidade da lei, que foi no finalzinho de 2001, nós tivemos aí a declaração de constitucionalidade da lei, e aí a arbitragem começou a alçar outros voos. Tá? Então, já tinha uma segurança jurídica para a utilização dessa forma de resolução de conflitos. A partir disso, nós tivemos um outro mal, a proliferação dos ditos tribunais arbitrais. Quem aqui já viu algum tribunal arbitral? 1, 2, 3, 4, umas 10 mãos, ótimo. Quando se depararem com uma instituição chamada tribunal arbitral, fiquem com os 2 pés para trás, não só não, tá? Está gravando? Tá, não tem nada não. Uma picaretagem instalada dentro da questão da arbitragem. Por quê? Olha só o que os espertinhos de plantão pensaram. Bom, a lei diz que o árbitro ele se equivale a um juiz. A decisão dele é igualzinha do juiz. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma equivalência, tá, do poder privado, do instituto privado, com quem? Com o poder do Estado. E aí, talvez eu consiga até ganhar mais clientes. Vou enganar alguns aí de plantão, tá, e vou aferir receita. Tá? Um trabalho antiético. Não vou dizer que hoje não tem, hoje ainda tem, mas em menor número. Por quê? Porque essas instituições não decolaram. E assim, ainda assim, hoje há uma grande preocupação em quê? Em levar uma boa informação para as pessoas de como que deve ser tratado o Instituto. Algumas instituições têm, inclusive, lançado enunciados, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados, dentro de um comitê, aprovou enunciados sobre mediação e outros sobre arbitragem. Deve ser publicado em breve, porque tem todas as instâncias a percorrer. O Conselho de Justiça também lançou agora recentemente um comitê para quê? Para o próprio judiciário dizer o que são nomenclaturas que devem ser utilizadas, como é que os institutos devem ser tratados. Novamente, vou fazer propaganda aqui, Isolde. Lá no âmbito do SEBA, pela coordenação da Isolde, lá nós também temos trabalhado num grupo de mediação empresarial, enunciados. Tá vendo? Eu, além de ausente, mas eu acompanho, viu? Só não estou comparecendo, mas estou acompanhando o trabalho. Então, para quê? Para elucidar a forma correta de aplicação para a comunidade que não conhece, para não deixar cair no conto do vigário. Isso foi uma grande preocupação nossa e continua sendo. No ano passado, nós tivemos a entrada em vigor da reforma da lei da arbitragem. Tá? Então, alguns pontos que estavam elucidados pela jurisprudência passou a ser texto da própria lei. Tá? Então, trouxe alguns avanços, algumas questões importantes, corrigiu algumas questões de texto, de redação, e, ainda assim,
outras legislações vêm sendo editadas, como, por exemplo, em Minas, existe uma lei específica sobre arbitragem. Lógico, não afronta a original, mas vai dar tratamento, principalmente quando envolve o ente público. Então, alguns estados têm se mobilizado para quê? Para colocar na agenda do ente público, do gestor da empresa, da advocacia, dos administradores contabilistas, a arbitragem como forma de resolução de conflitos. E o administrador, onde é que entra nesse negócio? Onde é que eu, administrador, me encaixo nesse instituto? Eu vou começar por baixo. Se eu conheço bem o instituto, o rito, se eu estiver atuando, representando a empresa como sócio ou como preposto, certamente eu vou prestar um melhor serviço para aquela empresa a qual eu estou representando. Posso atuar enquanto perito também. Da mesma forma que a gente pode... alguns aqui, provavelmente no auditório, atua como perito judicial, pode atuar como perito em arbitragem também. Outra forma, atuar como árbitro. Tá? É uma das nossas funções. Se vocês pegarem as funções do administrador, controlar... Quem mais? Quem me ajuda? Hã? Faltar à faculdade? Hã? Dirigir, o que mais? Coordenar, planejar, arbitrar, está lá. Tá lá. E aí eu faço uma provocação, né, para o nosso Conselho Federal. Eu acho que a gente deve inserir a mediação também, e principalmente no nosso Código de Ética. Então, já fica uma dica aí, nas revisões que a gente for trabalhar, inserir de uma forma mais efetiva esses institutos. E não só, como eu falei do nosso posicionamento enquanto administrador, tá? Provocar também no ensino superior a entrada de disciplinas como, por exemplo, de negociação e mediação. Nem todos têm, alguns passam correndo, mas é importante para a agenda do administrador. Nós falamos sobre o ensino. Então, quem fala por último é fantástico, a gente pega o gancho em tudo. Tá? E deixei por último, que é no poder decisório. Quando nós estamos celebrando um contrato, tudo são flores. A gente solta foguete, um está comprando, o outro está vendendo, está pensando em geração de renda e etc. A gente nunca pensa que lá na frente pode ter um problema. E o administrador é fundamental na tomada de decisão. Vou colocar uma cláusula de mediação. Vou colocar uma cláusula de arbitragem. Por quê? Porque eu conheço. Vou indicar para quem? Para o meu assessor jurídico. Agora, imagina um assessor jurídico chega lá e fala assim, Eduardo, nós estamos fazendo um contrato e eu vou colocar uma cláusula de arbitragem para resolver qualquer conflito que venha surgir em decorrência dessa relação comercial importantíssima para o nosso empreendimento. E eu não sei nem o que é isso. Eu vou perguntar, isso é de comer ou é de mastigar? Não venha inventar. Não é inventar, é compreender também e auxiliar. Cada profissional na sua área e a gente consegue ter uma boa convergência em prol do quê? Da empresa, daquilo que eu represento. Bom, eu vou deixar o resto para as perguntas. Eu acredito que vocês devem ter algumas dúvidas. Estão aqui os meus contatos. A gente está lá em Brasília, não só em Brasília, mas a gente tem uma rede de câmaras espalhada pelo país afora. Um trabalho que a gente faz de disseminação da cultura dos métodos extrajudiciais, sobretudo. Tá? Hoje a nossa rede tem algo em torno de 80 associações comerciais trabalhando e desenvolvendo. Isso, então, vai do Iapoque ao Chuí. Não é só capital, como alguns falam, isso pega na capital. Não, tem interior, tem trabalho belíssimos realizado e com vários profissionais. A gente fala que isso é multidisciplinar. E eu gostaria de ver cada vez mais os administradores atuando dentro dessa realidade, né? Que isso esteja dentro da agenda do administrador. Ok? Muito obrigado.
Parabéns, Eduardo. Com muita propriedade, nos trouxe algumas explanações sobre a arbitragem e como a arbitragem cai bem dentro do conceito de administração. E percebam que de várias formas, não só atuando como árbitro, mas como perito, isso é muito importante no dia a dia da profissão, tanto dos advogados quanto dos administradores e de várias outras áreas. E eu costumo falar que a arbitragem ela tem 2 momentos para nós, antes da lei e depois da lei. Na verdade, nós podemos considerar que a arbitragem no Brasil, ela realmente aconteceu com a Lei 9.307, que esse ano completa 20 anos de existência. Mas, se nós fizermos um estudo um pouco mais aprofundado, nós vamos perceber que a arbitragem ela existe sempre do sempre. E o contexto da arbitragem é muito maior que esse nosso nacional, que nós chamamos de doméstico. A arbitragem, na verdade, ela existe de uma forma globalizada, e principalmente para atender às relações comerciais, às relações contratuais no mundo inteiro. E é sobre isso que agora o Dr. Marcelo vai trazer, então, na sua palestra, um pouco sobre esse contexto da arbitragem internacional. Primeiramente, estamos escutando, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, porque foi a primeira vez que a gente trabalha muito com arbitragem, com direito internacional, mas pouquíssimas vezes vem trabalhar junto com profissionais de outras áreas, né? Isso é uma oportunidade... Acho que eu vou pegar o microfone para ficar melhor, né? É uma oportunidade ímpar para divulgar o que é arbitragem, para dialogar com outros profissionais que não sejam da nossa área, né? Então, as considerações do Dr. Eduardo também foram muito interessantes no sentido de pontuar que a desconfiança com a arbitragem, como a doutora Jordane também mencionou, eram muito grandes. Eu lembro quando eu tinha, não vou dizer a idade, mas quando eu comecei a estudar Direito, há muito tempo atrás, era 96, eu saí do ensino médio em 96, entrei em 97, e a arbitragem tinha recém saindo a lei de arbitragem. Eu lembro que levaram na universidade o doutor Vezula, que é muito conhecido, né? Aí eu estava sentado com um amigo meu, escutando ele falar, eu falei assim, meu Deus, quanta besteira que esse cara está falando. Eu falei assim, o que ele está dizendo aí que eu não estou entendendo nada, né? Eu pensei, a gente não tinha prática, era uma hostilidade muito grande que a arbitragem tinha o Poder Judiciário tinha com a arbitragem, né? Dentro desse todo campo que o doutor explicou sobre a questão da arbitragem doméstica, eu vou tentar dar uma contribuição para vocês no que diz respeito à arbitragem internacional. Primeiramente, o que é arbitragem privada internacional, né? Se nós formos pensar que a arbitragem interna ela se dá dentro do espaço do território do Estado brasileiro, pela lógica, a gente vai pensar, a internacional se dá quando ela supera essas fronteiras, né? Normalmente, a arbitragem internacional se dá com cláusulas arbitrais em contratos que envolvam empresas em países diferentes, mais ou menos na prática, né? O que isso implica? Tem uma série de implicações. Por quê? Isso é um mundo globalizado hoje, né? A gente pensa no mundo globalizado e a gente poder... ninguém, hoje em dia, não interage com nenhuma pessoa de nacionalidade diferente, nenhum empresário de pequeno, médio porte tem, nem que seja o mínimo de relação com algum tipo de empresa internacional. A arbitragem internacional nasceu há muito tempo, só que foi se desenvolvendo com o tempo para resolver litígios dos empresários, onde os administradores aí entram com uma importância enorme, entre empresas que têm sedes em lugares diferentes. Nós vamos pensar num exemplo prático. Uma empresa brasileira que celebra um contrato com uma empresa dos Estados Unidos. Como vão resolver esse tipo de conflito? Porque uma está sediada lá, outra está sediada aqui. Qual lei vai ser aplicável à matéria? A empresa norte-americana vai querer submeter à legislação brasileira, o Poder Judiciário brasileiro? Não. A empresa brasileira também não vai querer. Desse tipo de situações nasceu e se desenvolveu a arbitragem internacional com esse peso que tem hoje. Então, ela serve principalmente para fazer com que os conflitos entre empresas
no ramo em diversos ramos, né, os conflitos empresariais em geral, tenham uma solução adequada e que a economia gire. Essa é a verdade. Então, quando a gente fala arbitragem, talvez um dos problemas que a arbitragem não deu certo por um bom tempo é porque, como o doutor Eduardo falou, essa questão da disseminação de câmaras arbitrais que não eram destinadas a resolver conflitos desse porte. A arbitragem é um instrumento perfeito, e eu falo isso porque eu sou um apaixonado pela arbitragem, é um instrumento perfeito para resolver esse conflito, ele é quase perfeito. Só que um tipo de conflito, ele não é feito, esse instituto não foi criado para resolver tudo. Tanto é que, quando a gente fala de arbitragem, o que ela pode resolver? Direito patrimonial disponível, que está na nossa lei, certo? Então, assim, outros campos do direito a gente não tem esse acesso, né? Então, vamos pensar no seguinte, qual a razão do sucesso da arbitragem privada internacional como método de resolução de conflitos? É mais ou menos o que eu falei até agora, ou seja, a arbitragem ela se dissemina no mundo através da segurança que ela dá às partes de poder conjuntamente escolher a legislação aplicável àquele contrato, que pode ser dar um exemplo, o Brasil celebra, uma empresa brasileira celebra um contrato com uma empresa canadense. Não necessariamente eu tenho que escolher a lei brasileira ou a canadense. Não necessariamente eu tenho que escolher uma legislação de um terceiro país. Eu posso escolher um soft law, que depois a gente vai falar mais para frente, que o soft law não é uma legislação de Estado como a gente conhece, não é uma lei, é uma normativa, uma norma, uma lei modelo, mas não tem força vinculatória. Então, eu acho que talvez a principal razão do sucesso da arbitragem é a flexibilidade que dá ao empresário. Quando eu falo empresário, porque é isso que a gente mais se ocupa, ao empresário de poder, juntamente com outro empresário, conseguir conciliar interesses na formação desse possível litígio. Ou seja, é um instituto onde a autonomia da vontade, a autonomia privada da parte prevalece, onde o Estado fica de fora, né, na maioria dos casos. Vantagens, então, da arbitragem, né? Eu estou sempre falando na questão internacional, mas se aplica sempre à nacional também, né? As principais vantagens é a celeridade, ela é muito mais rápida, como o Eduardo falou, né? Ela é bem mais rápida, ela funciona de maneira bem mais rápida do que o Poder Judiciário. Questão do sigilo, o que é muito interessante, quem trabalha, por exemplo, quem trabalha com empresas, que está assessorando uma empresa, vocês administradores, sabem que determinadas empresas não querem que a sociedade saiba que elas estão litigando, ou seja, e por isso na arbitragem é possível ter esse sigilo. O que faz? Quando uma empresa de grande porte, médio porte, uma multinacional, uma transnacional tem um litígio importante onde ninguém saiba, faz com que essas ações não oscilem, nem para cima nem para baixo, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Isso para o empresário, para a economia, é uma vantagem muito grande. E elevado grau de conhecimento dos árbitros. Por quê? O árbitro, como assim, às vezes a gente pensa, um juizado especial civil, que julga, é o antigo juizado de pequenas causas, né, que julga questões sobre litígios menores numa cidade de porte de 200, 300 mil habitantes, às vezes um juiz tem 7, 8, 9 mil processos para julgar. Não é que o juiz não trabalha, a carga a carga processual que é dada ao juiz é desumana. O juiz é uma das pessoas que mais trabalha, ele tem que trabalhar demais para resolver isso aí. Então não anda, a justiça não anda, e justiça que não se concretiza não é justiça. Quando a gente está falando da questão do elevado grau de conhecimento dos árbitros, o que isso quer dizer? O árbitro, ele é escolhido pelas partes, isso faz com que ele é escolhido pela sua capacidade técnica de entender aquele litígio específico. Isso também contribui para que a arbitragem tenha uma sentença arbitral com uma maior qualidade, porque ele entende do que ele está falando, e que ela seja mais rápida também. Vantagens, então, em relação à justiça comum. Quando eu falo vantagens, ou esse tipo de comparação, é sempre em relação à justiça comum que a gente está habituado, né, o Poder Judiciário. Então, flexibilidade quanto ao procedimento. Procedimento, quando a gente fala, fazendo uma analogia, vocês já ouviram falar no Código de Processo Civil, né? E no novo Código de Processo Civil, que acabou de sair. O que acontece? As partes podem escolher o procedimento normalmente. Elas escolhem, geralmente, os regulamentos das câmaras arbitrais para poder operacionalizar melhor e dar um andamento melhor à resolução daquele litígio, né?
Outra questão é que, enquanto essa reflexão é muito importante até para quem não é da área ter essa percepção, que enquanto eu já trabalho com arbitragem há 14 anos já. Desde que eu trabalho com arbitragem, como a gente estava comentando no início, né, foi um período muito complicado, né? Que agora ele está se consolidando, está se espalhando, está se tornando uma ferramenta assim, indispensável para a resolução de conflito. Tanto é que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 18 de março desse ano, o que aconteceu? Ele privilegia muito a arbitragem e os métodos alternativos de solução de controvérsia. Ele está vindo para a arbitragem, coisa que ele fazia, que ele expulsava a arbitragem do Poder Judiciário, né? Outra questão, a controvérsia internacional solucionada por terceiro. Porque é bom pensar, se a gente está pensando que existem duas empresas, né? Duas sociedades distintas, empresariais. Uma fica situada no Brasil, outra fica situada no Japão. Televisão, então, né? O que vai acontecer? A parte ela tem a convicção, ela tem a segurança. Por exemplo, se eu estou advogando para uma empresa brasileira, eu consigo dar uma segurança para essa empresa brasileira num litígio contra uma empresa japonesa, sendo julgada através de lei material japonesa? É complicado, eles são privilegiados. A arbitragem faz com que essa flexibilidade faça com que as partes possam escolher a legislação aplicável à matéria. Uma legislação neutra, na maioria das vezes, né? Ali, quando eu falo de território, eu posso escolher, por exemplo, uma arbitragem que se dá entre duas partes, países distintos, país A e país B, ela normalmente, em muitos casos, ela pode ser designada no país C, um país neutro, né, por exemplo. Oi. Ah, tá. Tá bom. Não estamos escutando ali atrás, eu vou falar mais perto aqui, então. Principais áreas de atuação, então. Contratos empresariais em geral, olha só a gama, esses são os principais, ou seja, dá uma vastidão de possibilidades para o administrador trabalhar. Contratos empresariais em geral, a construção civil, sistema financeiro, a questão de acordos societários, né, como foi tratado na mediação aqui antes, propriedade intelectual, dentre muitos outros, né. A gente nota que é sempre relativo a direitos privados, né, no caso, né. País que mais, esse é o slide que eu mais gosto, assim, porque esse slide é um desafogo, assim, né? Porque o Brasil era um país que a arbitragem não existia. Não existia porque o Poder Judiciário não deixava ele existir. Ele tinha uma hostilidade tamanha que se via nos julgamentos do STF nos anos 70, nos anos 80, contra as sentenças arbitrais estrangeiras. Só que o que aconteceu? Como já explanado pelos colegas, a partir de 96 foi criada a lei de arbitragem, que ela nasce a arbitragem ali, mas nasce assim meio que não nasce, né? Ela só nasce a partir de 2001, quando se define que ela é constitucional. Então a gente pode falar que de 2001 para cá que existe arbitragem efetivamente no Brasil. O Brasil tomou uma posição num ranking que está atrás só dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e do Brasil. Os Estados Unidos, França e Alemanha, ele está em terceiro lugar, em quarto lugar. Ou seja, isso é espantoso o crescimento da arbitragem em tão pouco tempo no Brasil. A gente está falando de 20 anos. Né? Então, assim, 20 não menos, né? Se eu trato de 2001, são menos, são 14 anos. É muito pouco tempo para o crescimento que se deu da arbitragem no Brasil. Então, assim, é um setor uma área muito promissora para aquele que vai trabalhar. E o que é mais interessante, tanto a mediação quanto a arbitragem, que vai ser tema, eu acho, não sei se já foi ou vai ser, o próximo, a mediação ela trabalha junto com a arbitragem. Por exemplo, geralmente, quando se coloca uma cláusula arbitral no contrato, ela não vai como a última cláusula ali. A gente trabalha muito com cláusula escalonada, que trabalha como o Eduardo apresentou. Primeiro, a gente propõe obrigatoriamente, às vezes, a negociação. Frustrada a negociação, as partes vão à mediação. Frustrada a mediação, eles vão para a arbitragem. Por quê? Nos dois primeiros modelos, as partes decidem por elas entram no acordo. Quando a gente está falando de arbitragem, a gente está falando do árbitro, né? Que o árbitro é ele faz a figura do juiz, e o juiz decide o conflito. O árbitro trabalha no contencioso e não na conciliação, ou seja, quando se chega no estágio da arbitragem, ele vai decidir realmente a questão como um juiz comum, né? Mesmo contrário à vontade das partes, né? Então, o procedimento arbitral ele pode ser ad hoc, né? Ou seja, ele não precisa estar vinculado a uma câmara arbitral.
ele pode ser de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, né? Caso da Câmara Arbitral do Eduardo. As partes podem ainda delegar a regulação do procedimento arbitral a árbitros ou tribunal arbitral. Procedimento, então, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? O procedimento se dá basicamente o código de processo civil deles. Eu não sei se isso é tão distante para vocês da administração, mas já deve ter ouvido muito falar em código de processo civil ou não. Sempre tem alguém, né? É que tem tanto advogado no Brasil que não tem uma pessoa que não tem um parente que é advogado hoje, né? Então, o que acontece? Esses três exemplos, né? A Câmara de Comércio Internacional de Paris, o Instituto Alemão de Arbitragem e a Associação Americana de Arbitragem são institutos, são câmaras arbitrais mundialmente conhecidas, espalhadas pelo mundo, né? A AAA ele é a terceira em maior expansão, e junto com a primeira. A Câmara Alemã ela é mais restrita, ao âmbito europeu, só que são câmaras que possuem regulamentos próprios que podem também ser alterados pelas partes. Ou seja, é um tipo de solução de litígio que dá às partes a possibilidade de compor o litígio da melhor maneira possível, como elas acham adequadas. Elas fazem um modelo de resolução de conflito para elas mesmas, né? Então, determinação da lei material aplicável. Aquilo que a gente falou, todo contrato é regido por uma lei, por uma legislação, por uma norma. Ou seja, se há um inadimplemento contratual, esse contrato vai ter de ser interpretado segundo uma norma. Quando a gente fala de determinação da lei aplicável, no Brasil, por exemplo, as partes, não existe no Brasil autonomia da vontade das partes no que diz respeito à escolha da lei aplicável quando se trata de poder judiciário comum, quando a gente está na justiça comum. As partes não podem escolher a lei. É obrigatória a lei cogente, a lei imperativa nacional. Já na arbitragem as partes podem, né? Então, essa regra é a lei material determinada pelas partes, que pode ser a legislação de um determinado país. Nos Estados Unidos, como acontece? Os contratos com partes americanas, eles nunca vão... aplica-se o direito dos Estados Unidos. É sempre o direito de um determinado Estado, porque eles têm um sistema diferente, né? Onde os Estados têm uma autonomia jurídica muito grande. Então, por exemplo, eu celebro um contrato com uma empresa situada na Flórida, assim, para dirimir conflitos relativos a esse contrato, são aplicados ao direito do Estado da Flórida, por exemplo. Eu posso criar uma eu posso aplicar uma legislação que não seja um direito que não seja proveniente de um Estado? Se eu estou falando é uma legislação da Flórida, isso é tudo direito estatal. Posso. Eu posso aplicar, por exemplo, existe, eu não sei, é ignorância minha, mas eu vou perguntar para vocês, deve existir um código de conduta, um regimento, não sei se é um regimento, mas o código de conduta dos administradores, né? Regulado. Eu posso utilizar isso para dirimir um conflito, é só usar o exemplo para ficar mais didático. Para dirimir um conflito, eu posso escolher isso? Eu posso na arbitragem também. Então, as partes têm essa autonomia de escolha, né? Possibilidade de utilização de normas neutras, por quê? Neutras que não dizem respeito, que não tocam somente uma parte, né? São neutras naquele sentido que elas não privilegiam nenhuma das duas. E o soft law é aquilo. Soft law é diferente do hard law, né? O hard law é todo aquele direito que provém do Estado e ele é imperativo, né? A gente não discute aquele direito. Ele é uma lei, por exemplo, falando do modo genérico. Quando a gente está falando de soft law, são normas que não são cogentes ou que não são obrigatórias ao cidadão, né? Por exemplo, a lei modelo da Uncitral, por exemplo, né? Ou os princípios contratuais do Unidroit. Ele não vincula ninguém, mas eu posso escolher ele para interpretar o contrato. Ele não foi feito por nenhum Estado, ele foi feito pela sociedade civil, mas são normas, né? A arbitragem interna ou internacional. Então, quando se fala, como o primeiro painel foi sobre arbitragem interna, a legislação brasileira, no tocante à arbitragem, ela não faz essa distinção quando é nacional ou quando é internacional. Os critérios importantes para distinguir uma outra, se ela é internacional, é quando ela tem algum elemento naquela relação jurídica que leve com que essa relação seja... toque algum elemento internacional, toque algum elemento que transponha uma fronteira. Isso, por si só, já daria para categorizar como arbitragem internacional, que é um conceito didático, que não é um conceito que eu posso operar do ponto de vista de critério objetivo, que nós vamos entender talvez no próximo slide ali.
Isso aí. O que é realmente relevante para a lei brasileira é se a sentença arbitral é nacional ou não. Em caso negativo, necessitará de processo de reconhecimento de sentença estrangeira perante o STJ. Toda sentença emanada por um Estado ou por uma Câmara, um tribunal arbitral que não seja brasileiro, que não foi... De novo. Que não vou vir mais para cá, vou ficar só até terminar. Que não seja... Corri aqui, peraí. Não. Aqui. Que não seja emanada pelo território brasileiro, ela necessita, para ter uma executividade, para ela ter força de sentença, que ela seja reconhecida pelo STJ. Ou seja, se entra com pedido no STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele analisa e ele, na verdade, decide por essa homologação, por essa denegação. O papel do STJ, principalmente, muito mais do que o STF, foi de tanta importância para a consolidação da arbitragem no Brasil, porque a partir de 2004, a competência, antes de 2004, a competência pertencia ao Supremo Tribunal Federal. Vamos pensar uma corte um pouco mais antiga, mais conservadora, que ainda resistia muito à arbitragem. Com essa transição, em 2004, da competência, teve uma emenda constitucional que colocou a competência para o STJ, ali eu vi uma diferença, uma mudança muito grande na interpretação da arbitragem, favorável, extremamente favorável ao estudo da arbitragem. Ou seja, praticamente todas as sentenças arbitrais passaram a ser reconhecidas, o que dá uma efetividade, um instituto muito grande. Porque, pensa, se eu sou um investidor estrangeiro que celebra um contrato com uma empresa brasileira, contendo uma cláusula arbitral, se por algum inadimplemento contratual essa lide vá até a Câmara Arbitral, é resolvida e é decidido contrariamente à parte brasileira, de nada adianta eu ter essa sentença arbitral, ou seja, a parte estrangeira, se o Poder Judiciário brasileiro não reconhecer. O que isso acontece? Isso eleva o risco Brasil, porque 90%, no mínimo, de todos os contratos empresariais no âmbito mundial contém uma cláusula arbitral. Ninguém vai para o judiciário. Ou seja, se o Brasil é hostil à arbitragem, ele é hostil ao investimento estrangeiro. Isso é quase o comércio em si, isso é quase uma regra, quase uma obviedade, né? Então, assim, reconhecimento de sentenças arbitrais, já está ficando muito técnico, prometo que eu já estou terminando. Fala da regulamentação legal da 9.307. Esse é o principal instituto, o principal tratado, convenção sobre reconhecimento de sentença arbitral no mundo. Esse talvez seja a carta magna da arbitragem, é o documento mais importante da arbitragem no mundo, ratificado praticamente em todos os países do mundo. E quando a gente fala assim, existe o sonho do direito internacional, aquele direito que seja utilizado em todos os estados do mundo, que se aplique. Se tem uma coisa que se aplique em todos os lugares do mundo, que tem uma efetividade, que é a cara da globalização, é essa convenção arbitral, a Convenção de Nova Iorque sobre reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras 58. Só que o Brasil ratificou somente em 2002, mas tudo bem. Ele obedecia já essas regras de forma não explícita. A partir de 2002, ele aplica ela com muita propriedade. Então, assim, o cenário é extremamente positivo para o Brasil, no que diz respeito à arbitragem. Essa também eu vou passar, até porque não tem muito... Esses temas que eram incontroversos, na verdade. Existem alguns pequenos temas no Brasil que já está ficando muito técnico, talvez, né? Mas, assim, temas que seriam controversos e incontroversos. Sentença arbitral desmotivada. Fora do Brasil, é comum tribunais arbitrais estrangeiros darem a decisão sem o hábito fundamentar a sentença. Isso é possível se as partes acordam entre elas. Qual é o problema? O Brasil tem um dispositivo constitucional que diz que toda decisão tem que ser motivada. O que inviabilizava isso continua inviabilizando esse tipo de prática, né? Pulando 2, utilização do princípio da ordem pública. A ordem pública é um mecanismo que eu não vou me aprofundar muito, que ele é um pouco complicado, que ele dá a possibilidade do Estado denegar, ou seja, negar o reconhecimento de uma sentença arbitral estrangeira ou uma sentença comum, se aquela decisão fere, de algum modo, os princípios basilares do Estado brasileiro. Esse princípio ele foi muito banalizado até 2004,
não digo 2004, mas até ali antes da Lei 9.307, e fez com que ele era banalizado no sentido, ele é utilizado de qualquer maneira, porque ele é um princípio de exceção e não de aplicação corrente. Ele fez com que a interpretação positiva desse princípio fez com que a arbitragem ganhasse um fôlego muito grande no Brasil. A questão da convenção arbitral tácita, só a questão da convenção arbitral, por exemplo, quando a parte não anui de forma expressa numa cláusula arbitral que ela quer, que ela deseja discutir aquele litígio perante um tribunal arbitral, mas ela, uma vez chamada, participa sem se opor, existe um entendimento já consolidado de que essa parte está concordando pelo princípio da boa-fé com a utilização da arbitragem. Então, a atuação profissional, requisitos indispensáveis para nós, né? Que não é, no caso, para nós, advogados, não para os administradores. É o domínio de idiomas estrangeiros, né? Isso para você serve também. Profundo conhecimento de direito internacional privado, considerável conhecimento do direito internacional público, domínio completo de direito civil, não só o nacional, domínio da praxis dos princípios do processo civil. Só que, assim, é difícil pensar numa arbitragem sem a presença dos advogados, ou, enfim. Só que também é muito difícil pensar numa arbitragem sem a presença dos administradores. Nós, advogados, a gente não sabe negociar. A gente tenta, esse é o papel de vocês. E, assim, tudo que é resolvido através de negociações, de conciliações, de mediações, é muito mais proveitoso. Por quê? O nome próprio já diz, quando a gente fala em contencioso, é um brigando com o outro, né? É uma pessoa brigando com a outra na justiça. Quando tem a conciliação, a mediação, todo mundo sai contente, porque as partes se sentem responsáveis pela tomada da decisão. Não foi um terceiro que determinou o que ela tem que fazer. A parte, juntamente com a outra, elas entraram no acordo, elas criaram uma decisão onde todo mundo sai feliz. Isso se chama pacificação social, né? Então, essa era mais ou menos a minha tímida contribuição para um nicho, vamos pensar assim, de administradores, que para mim é novo falar assim, para pessoas de outra área, mas eu me senti muito feliz pelo convite, agradeço pelo tempo e muito obrigado. Bom, como vocês podem observar, o assunto da arbitragem é muito amplo, suscita muitas dúvidas, questionamentos, mas, através dessa brilhante aula que nós tivemos aqui agora, nós pudemos perceber um pouquinho deste universo. E, para quem tiver dúvidas, quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar, eu vou indicar alguns sites, e até fazer um comercial próprio da FECEMA, que é a Federação Catarinense. Então, vocês podem buscar mais informações nesses sites. fecema.org.br, CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Então, nós temos o conima.org.br. Nós temos o site da CBMAI, que é aqui o Eduardo até colocou na tela, cbmai.org.br. Lá vocês vão encontrar relações de câmaras, vocês vão encontrar artigos, leis. Tem muita informação importante para todos nós. E tem também o portal Adam Brasil, que é um portal a nível nacional que traz, inclusive, cadastro de árbitros, de mediadores, traz informações sobre cursos, sobre as câmaras no Brasil, as câmaras idôneas. Então, vocês podem conferir nesses sites. Então, vou aproveitar a oportunidade para agradecer os ricos conhecimentos que os nossos palestrantes nos trouxeram nesta tarde, parabenizar mais uma vez a organização do evento e desejar uma boa continuidade da palestra, agora com o tema mediação, que tenho certeza vai ser muito interessante também. Muito obrigada. Só desculpa, em um minutinho nós vamos responder 2 perguntas da plateia. Eu vou dirigir uma para o doutor Marcelo. Qual a validade de uma sentença arbitral? No caso dela não ser cumprida, o que se faz? Bom, a sentença arbitral ela tem a
ela tem a mesma validade de uma sentença emanada pelo Poder Judiciário, ou seja, a investidura do árbitro, uma sentença feita por ele, o juiz não pode discutir. A pergunta foi o que fazer caso... Certo. Só que a cooperação entre Poder Judiciário e Tribunal Arbitral é muito importante, porque uma vez que eu tenho essa sentença arbitral, o que eu faço? Ela é um título executivo. Eu entro, eu faço o pedido da execução na Justiça Comum. Por quê? Por que eu faço na Justiça Comum e não no aparelho arbitral, na instituição arbitral? Porque só o Estado tem o poder de poder chamar, de executar, de poder tomar medidas mais coercitivas contra aquele que é recalcitrante, aquele que não paga. Então, assim, pode parecer que isso é o contradição, mas não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, porque a decisão do árbitro nunca pode ser questionada pelo juiz. Então, ele só executa, ele só dá andamento àquilo ali. Não sei se ficou claro a pergunta, se era mais isso. Acho que era, né? E uma última pergunta, passar para o Eduardo. Qual caso pode ser levado à Câmara de Arbitragem? E como nós não temos mais tempo, a pergunta da Renata, eu vou passar para um dos palestrantes, que será respondida por e-mail, ok? Obrigada, viu, Renata? Bom, os casos que podem ser resolvidos por arbitragem, o professor Marcelo até comentou, são os casos que envolvem direitos patrimoniais disponíveis. O que é isso? É aquilo que eu posso atribuir um valor econômico e posso transacionar, posso vender, posso doar, posso dispor. Então, tudo aquilo que envolve direito patrimonial disponível pode ser objeto de arbitragem. Tá? Para simplificar para nós, tá? Relações comerciais. Tudo aquilo que eu compro, vendo, coloco dentro de um contrato comercial, pode ser objeto de arbitragem, só para facilitar aqui o nosso entendimento. Ok? Ok, muito obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem continuar anotando, ponham seus e-mails e nós encaminharemos para os palestrantes. Obrigada.